Olá, turma, sejam bem-vindos ao canal. Sou o professor Gustavo Lima, com a videoaula sobre eletrodinâmica. A eletricidade é o ramo da física responsável pelo estudo dos fenômenos relacionados com a carga elétrica. Ela está dividida em três partes. A segunda é a eletrodinâmica. Você sabe o que é eletrodinâmica? Ou ainda, quais grandezas elétricas estudamos? Pois bem, nesta videoaula você conhecerá a eletrodinâmica e seus fenômenos. Ao final desta aula, você deverá ser capaz de aprender as grandezas elétricas, tensão, corrente e resistência, conhecer os gráficos de corrente elétrica, aprender os elementos de um circuito elétrico básico. A eletrodinâmica estuda os fenômenos relacionados às cargas elétricas em movimento. É por meio dela que temos as facilidades da vida moderna. Por isso, vamos estudar conceitos como tensão, corrente elétrica, resistência e circuito elétrico. Tensão elétrica. Para que uma carga elétrica se movimente, é necessário que ela esteja submetida a uma diferença de potencial, ou DDP, ou tensão. A tensão elétrica pode ser simbolizada pelas letras V, U ou E. Sua unidade de medida no sistema internacional é o volt, V, em homenagem ao físico italiano Alessandro Volta. Ao final, destacamos as fórmulas matemáticas para o cálculo da tensão elétrica. A tensão V é igual à tensão no ponto B, VB, menos a tensão no ponto A, VA. Na sequência, temos a representação de uma fonte de energia na esquerda e uma carga elétrica na direita. Ressaltamos o uso de uma seta voltada para o potencial positivo, para indicar a presença de tensão elétrica. Utilizamos o símbolo E maiúsculo para identificar fontes de tensão contínua, exemplo, pilha, e o símbolo V maiúsculo para identificar a tensão contínua entre terminais de cargas elétricas, exemplo, resistor. Corrente elétrica, fluxo ordenado de elétrons. Movimentação ordenada de elétrons livres em um condutor elétrico denomina-se de corrente elétrica. Ela é simbolizada por I minúsculo ou I maiúsculo, I de intensidade. Sua unidade de medida no sistema internacional é o ampere, A maiúsculo, em homenagem ao físico francês André-Marie Ampère. Ao final, destacamos a fórmula matemática para o cálculo da corrente. A intensidade I é igual à variação de carga, ΔQ, dividido pela variação de tempo, ΔT. Corrente elétrica, sentido convencional, adotado pelo Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, I3E, e a maioria dos livros. Por razões históricas e para evitar o uso frequente de valor negativo para a corrente, utiliza-se um sentido convencional. Ela é formada por cargas positivas que movimentam-se do potencial maior mais para o potencial menor menos. Na figura temos o fluxo ordenado de cargas elétricas. Elas saem do polo positivo e movem-se para o polo negativo. Observem que as setas apontam para o mesmo sentido, ao contrário do movimento aleatório da eletrostática. Corrente contínua. As pilhas e baterias têm em comum a característica de fornecerem corrente contínua ao circuito. Isso significa que a fonte de alimentação CC mantém sempre a mesma polaridade, de forma que a corrente no circuito tem sempre o mesmo sentido. Observação: abrevia-se corrente contínua por CC, ou em inglês DC, Direct Current. Nos gráficos apresentados, temos na esquerda uma tensão contínua e na direita uma corrente contínua. Ambas não mudam de polaridade ao longo do tempo. Isto significa que os valores ficam na parte de cima do gráfico, eixo Y acima do zero. Já a rede elétrica da concessionária fornece às residências e indústrias a corrente alternada.
Nesse caso, a tensão muda de polaridade em períodos bem definidos, de forma que a corrente no circuito circula, ora num sentido, ora no outro. Observação: abrevia-se corrente alternada por CA, ou em inglês, AC, Alternate Current. Nos gráficos apresentados, temos na esquerda uma tensão alternada e na direita uma corrente alternada. Ambas mudam de polaridade ao longo do tempo. Isso significa que os valores se alternam, ora estão na parte de cima, ora estão na parte de baixo do gráfico. Resistência elétrica, oposição à passagem da corrente. É a dificuldade dos elétrons livres de se moverem pela estrutura atômica do condutor elétrico. A resistência é representada pela letra R maiúsculo. Sua unidade de medida no sistema internacional é o ohms. Ômega, letra grega, em homenagem ao físico alemão Georg Simon Ohm. O valor da resistência elétrica depende basicamente da natureza dos materiais, de suas dimensões e da temperatura. O circuito elétrico básico é formado por uma fonte de tensão conectada com uma carga, utilizando fios. A carga ou dispositivo converte energia elétrica em outra forma de energia, exemplo, luminosa ou térmica. Vamos acompanhar na figura ao lado. Temos a fonte elétrica do lado esquerdo e uma carga ou dispositivo do lado direito. A conexão da fonte com a carga é feita utilizando condutores elétricos. E o que acontece nesse circuito elétrico básico? Prestem atenção. A corrente sai pelo positivo da fonte E, percorre o fio. Na carga, entra no mais e sai no menos. Percorre o fio de volta para o menos da fonte, fechando o circuito. Nesta videoaula, você aprendeu as grandezas elétricas, tensão, corrente e resistência. Você também conheceu os gráficos de corrente elétrica. Por fim, aprendeu os elementos de um circuito elétrico básico. E para terminar esta apresentação, vou deixar meus contatos na tela. Qualquer dúvida, assista novamente a videoaula, publique no mural do Google Sala de Aula e consulte o material de apoio. Fico por aqui. Até a próxima. Um forte abraço.